Milhões de pessoas na Síria e no Iraque enfrentam escassez de água devido ao ressecamento do Eufrates, o rio mais extenso da região. Sob o rio Eufrates, uma caverna escondida acaba de ser descoberta, e o que foi encontrado em seu interior abalou os alicerces da história da fé e da profecia. 4 anjos caídos, seres de poder aterrador, aprisionados desde tempos imemoriais e agora expostos. Os estudiosos estão sem palavras, os fiéis estão abalados, e o mundo se pergunta uma questão que ninguém quer responder: será este o sinal sobre o qual as Escrituras nos alertaram? Porque se for esse o caso, a contagem regressiva para o retorno de Cristo não é mais uma profecia distante. É agora, a caverna perdida. Durante milhares de anos, o rio Eufrates traçou seu curso pelo coração do Oriente Médio, serpenteando silenciosamente por desertos, vales e civilizações antigas que outrora moldaram o curso da história da humanidade. Desde os tempos da Babilônia até a Síria e o Iraque modernos, suas águas testemunharam a ascensão e a queda de impérios, seguindo seu curso como se o próprio tempo não pudesse perturbar sua trajetória. Gerações vieram e se foram, cada uma tratando o Eufrates como uma constante previsível, duradoura, quase intocável em sua autoridade silenciosa. Contudo, sob a superfície jazia uma história que ninguém conseguia ver por completo, sepultada sob sedimentos movimentos de terra e a lenta passagem dos séculos. Então, no início de 2026, o rio começou a mudar. Uma seca severa assolou a região, elevando as temperaturas e reduzindo a precipitação a níveis nunca antes vistos pelos habitantes locais. Conforme documentado em relatórios regionais de monitoramento climático, os rios do Oriente Médio têm experimentado flutuações nos níveis de água nos últimos anos. Mas o que se desenrolou em trechos do Eufrates foi particularmente dramático. Em áreas próximas a Azor, na Síria, o rio recuou muito além de suas margens habituais, expondo trechos do leito que permaneceram ocultos por séculos. A princípio era apenas terra rachada e detritos espalhados, mas à medida que as águas recuavam, algo incomum começou a surgir. Aberturas profundas escavadas no solo exposto, parcialmente obscurecidas por rochas desmoronadas e camadas de sedimentos compactados. O que parecia uma formação natural rapidamente despertou curiosidade entre os moradores locais, que nunca tinham visto nada parecido na região. Os rumores se espalharam. Em seguida veio a curiosidade. Pequenos grupos de moradores e mais tarde equipes organizadas de exploradores e pesquisadores se aproximaram cautelosamente do local. Com equipamentos limitados e crescente incerteza, desceram em direção à entrada escura. O ar mudou à medida que avançavam para dentro, mais frio, mais calmo e inquietantemente silencioso em comparação com o deserto árido lá fora. Suas lanternas traçavam estreitos caminhos na escuridão. O que encontraram não foi uma simples cavidade, mas um vasto sistema de câmaras subterrâneas que se estendia mais fundo do que o esperado. Suas paredes eram esculpidas e moldadas de maneiras que sugeriam atividade ancestral. Estalactites pairavam como se o tempo estivesse congelado. Túneis estreitos ramificavam-se em cavernas maiores, algumas desabando em seções seladas que sugeriam profundezas inexploradas, e então veio o silêncio que se seguiu à descoberta. O tipo de silêncio que faz até mesmo exploradores experientes hesitarem. Quanto mais fundo iam, mais a atmosfera parecia mudar. Não necessariamente num sentido sobrenatural, mas no peso psicológico do isolamento, da escala e do desconhecido. Cada som ecoava por tempo demais. Cada sombra parecia se estender além do alcance da luz. Poucas horas após os primeiros relatos, a descoberta começou a se espalhar online e entre pesquisadores amadores. Aqueles que haviam lido a Bíblia imediatamente citaram o texto. Apocalipse 9, 14 a 15, que fala simbolicamente de seres associados ao Eufrates, sendo mantidos sob controle até um tempo determinado. A história imediatamente capturou a atenção mundial, não por ser nova,
mas porque algo que se acreditava ser antigo estava ressurgindo séculos depois. Como uma estrutura de tal magnitude poderia permanecer oculta sob um dos rios mais importantes da história da Terra? Que civilização antiga poderia ter interagido com ela? E por que seu surgimento pareceu tão carregado de simbolismo para tantos que ouviram a notícia? À medida que os relatos se espalhavam, o Eufrates se transformou mais uma vez no imaginário popular. Não apenas como um rio de história, mas como um lugar onde profecias se cumpriram repetidas vezes. E nessa tensão entre geologia, arqueologia e crença, a descoberta se tornou algo maior do que ela mesma. Um lembrete de quanto do futuro ainda pode estar enterrado sob o passado, esperando o momento certo para ser revelado. E o seu início pode ser totalmente ligado a uma cidade, a um momento da história, a profecia de Ciro. A antiga cidade da Babilônia não era apenas uma cidade. Era um símbolo de poder, riqueza e orgulho humano, situada às margens do rio Eufrates no atual Iraque. A Babilônia era uma das cidades mais fortificadas do mundo antigo. Muralhas duplas, maciças, fossos profundos e defesas estratégicas levaram muitos historiadores a acreditar que era praticamente impossível conquistá-la por meio de guerras convencionais. No entanto, a história registra um momento que ainda parece quase cinematográfico em sua execução. Em 539 a.C., a Babilônia caiu para Ciro o Grande da Pérsia, sem um longo cerco ou a destruição catastrófica de suas muralhas. Fontes antigas, incluindo o historiador grego Heródoto, descrevem uma estratégia militar surpreendente. Ciro redirecionou as águas do rio Eufrates. Com a queda do nível do rio, os soldados persas marcharam pelo leito exposto, entrando na cidade por seus portões desprotegidos, enquanto os babilônios foram pegos de surpresa durante um momento de celebração. O que torna esse evento especialmente intrigante para os leitores da Bíblia é a sua estreita relação com as escrituras proféticas escritas muito antes do nascimento de Ciro. No livro de Isaías, especificamente em Isaías 44, 27 a 28, a Bíblia declara: Quem diz ao abismo, seque-se, e eu secarei os seus rios. Ele dirá de Ciro, ele é o meu pastor e fará tudo o que me apraz. E dirá também que Jerusalém seja reconstruída, e do templo que os seus alicerces sejam lançados. Esta passagem é notável por dois motivos. Primeiro, faz referência ao ressecamento das águas, uma imagem que alguns cristãos associam simbolicamente à estratégia de Ciro de desviar o rio Eufrates para entrar na Babilônia. Segundo, menciona Ciro explicitamente, apesar da profecia ter sido escrita cerca de 150 anos antes de seu nascimento. Para muitos teólogos e estudiosos bíblicos, este é um dos exemplos mais marcantes de profecia preditiva nas escrituras hebraicas. Ciro também é referido de forma singular como Messias, ou ungido em Isaías 45:1. Não porque ele fosse um rei israelita, mas porque foi escolhido para cumprir um papel divino na restauração do povo judeu do exílio. A corroboração histórica do decreto de Ciro também pode ser encontrada em fontes extrabíblicas como o Cilindro de Ciro, agora guardado no Museu Britânico, que registra sua política de permitir que os povos deslocados retornassem às suas terras natais e reconstruíssem seus templos. Quando analisadas em conjunto a profecia antiga, a história registrada e as evidências arqueológicas fazem com que a queda da Babilônia se torne mais do que apenas uma conquista militar. Para os crentes, ela se torna parte de uma narrativa maior, um padrão no qual os eventos históricos parecem se alinhar com as declarações bíblicas feitas muito antes de seu cumprimento. É por isso que muitos ensinamentos cristãos usam a queda da Babilônia como ponto de referência, discutindo profecias e o fato de que a Bíblia não mentia sobre nada do que estava escrito nela.
Se uma profecia sobre um império mundial e um governante específico se cumpriu de forma tão precisa e incomum, isso naturalmente levanta questões mais profundas sobre outras passagens proféticas nas Escrituras, especialmente aquelas referentes a eventos futuros descritos em livros como Daniel e Apocalipse. Dentro desse contexto, a queda da Babilônia não é apenas história. Ela se torna um marco em uma história muito maior que ainda está se desenrolando. Falando em desenrolar, vamos descobrir o que mais foi descoberto no rio Eufrates. A grande descoberta. A descoberta surpreendente sob o Eufrates fez mais do que impressionar os arqueólogos. Ela provocou um impacto profundo nas próprias páginas das Escrituras. Quase imediatamente a atenção se voltou para uma das passagens mais arrepiantes e enigmáticas de toda a Bíblia. Em Apocalipse 9, 14 e 15, o texto descreve algo que assombra os teólogos há milênios: 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates. Não descansando, não vagando, presos, mantidos em correntes sobrenaturais, suspensos na escuridão, aguardando um momento tão precisamente definido que desafia a compreensão humana. Uma hora específica, um dia específico, um mês específico, um ano específico. Não um vago algum dia, um compromisso fixo em um calendário cósmico que nenhuma mão humana estabeleceu. E esses não eram seres celestiais comuns. Esses eram anjos caídos, seres de poder catastrófico, criaturas de imensa escuridão cujo aprisionamento sob o rio nunca deveria ser permanente. Segundo as Escrituras, a libertação deles não seria silenciosa. Não seria sutil. Seria a desencadeação de uma destruição tão total, tão avassaladora, que comandaria um exército além de qualquer coisa já registrada na história. Uma força tão vasta que poderia dobrar a própria arca da civilização humana. Por séculos, estudiosos, teólogos e gerações de fiéis debateram o verdadeiro significado dessa passagem. Muitos se refugiaram no conforto do simbolismo, insistindo que o texto era metafórico, um aviso espiritual revestido de imagens dramáticas, jamais destinado a ser interpretado como um evento físico literal. Outros o descartaram completamente como alegoria, um recurso poético usado por escritores antigos para comunicar verdades morais, não fatos proféticos. Era mais fácil assim, mais seguro. Enquanto o Eufrates permanecesse apenas um rio, o debate poderia permanecer a salvo dentro dos muros da academia e da teologia. Mas então o terreno cedeu. A descoberta de uma enorme caverna subterrânea selada sob o Eufrates, intocada, imperturbada e oculta por aparentemente milhares de anos, destruiu essa tranquilidade. A imensidão da câmara, sua preservação inexplicável e sua estranha correspondência com a geografia descrita no texto antigo colocaram em xeque todas as suposições anteriores. Acadêmicos que dedicaram suas carreiras a descartar essa passagem como puramente simbólica agora são forçados a reconsiderá-la, pois o que jaz sob o leito daquele rio apresenta uma semelhança impressionante com as imagens escritas por João de Patmos há quase 2000 anos. Um lugar oculto, isolado do mundo à espera. As repercussões são sentidas muito além da comunidade arqueológica. Comunidades religiosas em todo o mundo estão impactadas pelas implicações. Historiadores buscam freneticamente o contexto e as questões antes consideradas puramente filosóficas tornam-se repentinamente urgentes, prementes e profundamente perturbadoras. Será que a profecia descreve algo real, algo físico? Estará a humanidade à beira de eventos que foram registrados muito antes de qualquer um de nós nascer? E se os selos dessa câmara se rompessem? Se o que quer que lá se encontrasse fosse libertado, o que isso significaria para as nações, para a civilização, para o próprio planeta? O Eufrates sempre foi mais do que um rio. É o berço das civilizações humanas mais antigas, um marco divisório em impérios ancestrais. Um fio condutor que atravessa a trama da história registrada.
e agora pode ser algo completamente diferente. Um cofre, uma fechadura, um local onde algo foi colocado e algo foi prometido. A Bíblia sempre foi clara em um ponto: os anjos presos no Eufrates não permaneceriam presos para sempre. E a hora já estava marcada. O dia já havia sido escolhido. A única pergunta que resta, aquela que ninguém ainda pode responder, é se essa hora finalmente chegou. Dentro da caverna, quando os arqueólogos finalmente ultrapassaram a soleira e se aventuraram nas profundezas, nada poderia tê-los preparado para o que os aguardava na escuridão. A câmara principal é impressionante. A quase 60 metros abaixo do leito do rio, esculpido na rocha sólida, um imenso salão subterrâneo se estende na escuridão. Um espaço tão vasto, tão deliberadamente construído, que a ideia de sua formação natural desmorona quase imediatamente. Isso não foi um acidente geológico. Algo ou alguém teve a intenção de que este lugar existisse. E seja qual fosse esse propósito, foi construído para durar. Mas foram as paredes que deixaram todos perplexos. Incrustados na sólida face da rocha, em intervalos por toda a câmara, havia enormes anéis de ferro, cada um com vários metros de largura, ancorados na pedra com uma firmeza que sugeria que jamais deveriam se soltar. Não se tratava de estruturas construídas para prisioneiros humanos. A escala por si só descarta essa possibilidade. O diâmetro de cada anel, a espessura do ferro, a profundidade em que foram cravados na rocha, tudo indica que foi projetado para conter uma força de magnitude extraordinária. O que quer que estivesse ali contido não deveria se soltar facilmente. E quem construiu isso sabia exatamente que tipo de força continha. Só os anéis já seriam suficientes para desestabilizar a equipe, mas as paredes que os cercavam contavam uma história ainda mais profunda. Cada superfície do chão ao teto estava coberta de entalhes. Inscrições gravadas tão profundamente na pedra que sobreviveram ao que parecem ser milhares de anos, sem desbotar, sem se desfazer, preservadas com uma clareza quase sobrenatural. Alguns dos símbolos apresentavam clara semelhança com a antiga escrita mesopotâmica e com sistemas pictográficos que antecedem a maior parte da civilização registrada. Mas o conteúdo dessas inscrições ia muito além de registros comerciais ou decretos reais. Muito além de tudo o que os arqueólogos esperavam encontrar em sítios dessa região. Elas falavam de seres, não de seres humanos, mas de algo completamente diferente. Entidades sobrenaturais de imenso poder, criaturas descritas em termos de peso inegável, desafiadores perigosos, aprisionados não por homens, mas por decreto divino. As inscrições descrevem 4 entidades específicas, 4 forças rebeldes que se insurgiram contra seu Criador, cujo castigo não foi a morte, mas o confinamento. Aprisionadas, seladas, ocultas sob a terra até um momento que não foi escolhido ao acaso, mas predeterminado, um ponto fixo no tempo já inscrito na própria estrutura da existência. Quanto mais a equipe avançava pela câmara, mais a atmosfera parecia mudar. Os pesquisadores descreveram isso em termos difíceis de categorizar clinicamente. Uma sensação de peso no ar, uma pressão que nada tinha a ver com profundidade ou temperatura. Arqueólogos experientes que dedicaram suas carreiras a tumbas, ruínas e sítios funerários por todo o mundo antigo lutavam para se livrar da sensação de que a própria caverna tinha consciência. Que o silêncio não era vazio, mas carregado de significado. Cada anel de ferro que encontravam, cada inscrição esculpida que decifravam com suas lanternas adicionava mais uma camada a um quadro que se tornava cada vez mais difícil de explicar. Para os historiadores, a descoberta exige uma revisão de pressupostos. Para os arqueólogos, apresenta um sítio diferente de tudo o que existe no registro arqueológico. E os estudiosos religiosos, particularmente aqueles que dedicaram a vida ao estudo da Bíblia, sabiam que essa profecia estava se cumprindo diante de nossos olhos. Porque essa caverna não parece uma relíquia. Ela não carrega a qualidade empoeirada e inerte de algo simplesmente antigo.
A sensação é de algo ativo suspenso, como uma frase que começou há muito tempo e ainda não chegou ao fim. Os anéis de ferro são reais, as inscrições são reais, a câmara é real. E isso levanta uma questão que ninguém na equipe de pesquisa conseguiu esclarecer completamente desde o dia em que entraram. Os pesquisadores documentaram o que puderam ver, mas vários admitiram discretamente que estar dentro daquela câmara produzia algo além da documentação. Um peso abstrato, uma sensação de proximidade com algo imenso e contido. Não desapareceu, não está ausente, mas está à espera. E se algo ainda está à espera lá embaixo, cilado sob 60 metros de rocha e rio? O que acontecerá quando a espera terminar? Na verdade, essas são apenas algumas das coisas que indicam a iminente segunda vinda de Jesus. Conflito global. Ao longo dos séculos, certas passagens bíblicas têm sido revisitadas com a mesma frequência. Em tempos de tensão global que as palavras de Jesus no discurso extraterrestre. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, como vemos em Mateus 24. Muitos intérpretes argumentam que o mundo moderno apresenta uma intensidade histórica de conflito que parece estar singularmente alinhada com essa profecia. Não necessariamente porque a guerra seja algo novo, mas porque sua escala, velocidade e interconexão global são sem precedentes. O século XX por si só marcou uma mudança drástica na guerra humana. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial não se limitaram a disputas regionais. Elas envolveram continentes, dezenas de nações e resultaram em um número estimado de mais de 100 milhões de baixas militares e civis. Esses conflitos remodelaram fronteiras, derrubaram impérios e redefiniram as estruturas de poder globais. O que mais chama a atenção de muitos leitores modernos de Mateus 24 não é apenas a existência de guerras, mas a consciência global delas. Pela primeira vez na história, os conflitos são transmitidos em tempo real. Uma batalha no leste europeu, a instabilidade no Oriente Médio ou as insurgências na África tornam-se instantaneamente visíveis em todo o mundo. Isso cria um pano de fundo contínuo de conflito. Alertas de notícias, avisos políticos, escaladas militares e relatórios de inteligência mantêm a tensão global viva mesmo fora das zonas de guerra ativas. Organizações como as Nações Unidas documentam anualmente milhares de conflitos em curso, acúmulo de armamentos e gastos militares. Seus dados mostram que, embora guerras mundiais em grande escala não tenham se repetido desde 1945, os conflitos armados tornaram-se mais fragmentados. Guerras civis, guerras por procuração, terrorismo, guerra cibernética e conflitos híbridos substituem as linhas de batalha tradicionais. Constantemente vemos como a revolta de nações contra nações se manifesta muitas vezes em lutas internas e externas cada vez mais complexas que podem resultar em guerras convencionais. A expressão rumores de guerras também ganha nova relevância na era digital. Desinformação, especulação política acelerada e narrativas virais de conflitos se espalham mais rapidamente do que fatos verificados. Um único incidente pode se transformar em ansiedade global em questão de horas, mesmo antes que as realidades diplomáticas ou militares sejam confirmadas. As plataformas e os ciclos de notícias amplificam a sensação de que o conflito é sempre iminente em algum lugar do mundo. Para os crentes com formação bíblica, a era moderna parece estranhamente coerente com o que a Bíblia profetizou. Guerras constantes, ameaças constantes de guerra e uma consciência global constante de ambas. Mudança moral.
E isso nos leva a outra profecia no segundo livro de Timóteo, uma das passagens mais frequentemente discutidas quando as pessoas refletem sobre a mudança moral e cultural no mundo moderno. Nos últimos dias tempos difíceis virão, pois as pessoas serão egoístas. A passagem prossegue com uma lista impressionante de atitudes humanas: egocentrismo, orgulho, ingratidão, relações familiares desestruturadas e perda de autocontrole. Para muitos intérpretes, a questão não é se essas características já existiram antes, mas se agora parecem mais disseminadas, normalizadas e amplificadas pelos sistemas modernos. Na sociedade contemporânea, uma das mudanças mais frequentemente citadas é a ascensão do individualismo radical. Analistas culturais e sociólogos observam que a identidade e a realização pessoal estão cada vez mais centradas no eu. Plataformas construídas sobre a expressão pessoal, como as redes sociais, incentivam os usuários a cultivar sua identidade e buscar atenção e validação em tempo real. De acordo com pesquisas, a maioria dos adultos e uma grande parcela dos jovens interagem diariamente com plataformas digitais que moldam a autoimagem, a comparação social e a validação pública. Líderes cristãos frequentemente se referem a esses sinais alarmantes e apontam para a expressão "amantes de si mesmos" como simbolicamente ressonante com uma cultura cada vez mais moldada pela autopromoção, visibilidade pessoal e economias de atenção impulsionadas por algoritmos. Nesses ambientes, o eu não é apenas vivido em privado, mas constantemente performado em público. A passagem também descreve as pessoas como amantes do dinheiro, vaidosas e orgulhosas. Traços que, segundo alguns, são intensificados em economias digitais altamente competitivas, plataformas que recompensam visibilidade e influência. Podem amplificar comportamentos motivados por status, onde o sucesso é medido em seguidores, engajamento e monetização. A ruptura familiar e relacional é outro tema frequentemente destacado. O texto também menciona pessoas desobedientes aos pais, ingratas e profanas. Embora as estruturas familiares, seus conflitos ou rupturas variem entre culturas e épocas diversas, organizações documentam preocupações globais contínuas em relação ao estresse familiar, a vulnerabilidade dos jovens e as mudanças na dinâmica familiar influenciadas pela urbanização, migração e pressão econômica. Outro elemento marcante na interpretação moderna é o papel da própria vida digital. A ascensão dos smartphones, a conectividade constante e a distribuição algorítmica de conteúdo remodelaram a atenção, os relacionamentos e até mesmo o discurso moral. Estudos referenciados por instituições globais destacam como os ambientes online influenciam o comportamento, a formação de opiniões e o bem-estar emocional. A frase "ter uma aparência de piedade, mas negar seu poder" também é frequentemente discutida em contextos modernos. Muitas vezes é interpretada como a descrição de sociedades onde a linguagem religiosa ou moral permanece presente, mas a transformação interna ou a coerência ética parecem enfraquecidas. Claro, haverá quem duvide, mas a cada vez que essas profecias são revisitadas, uma coisa é certa: nos vemos com mais clareza nesses textos como se fossem espelhos. Se este vídeo abriu seus olhos, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ver. Deixe sua opinião nos comentários. E se você ainda não é inscrito, agora é a hora, porque o que vamos abordar a seguir parece ser apenas o começo. Fique ligado.